gente, ó, então, desculpa se eu vou falar muita coisa, repetida, que os professores de literatura já falaram e tudo mais, mas tem coisa muito importante, ó. Eu vou dizer para vocês que a primeira vez que eu comecei a ler esse livro, é muito difícil de ler, né? Vocês devem ter, quem leu, viu que deve ser muito difícil, mas eu tenho certeza que a maioria que teve aula desse livro está com vontade de ler, mas é difícil, porque passa no plano da realidade, no plano do sonho e no plano da memória. Mas depois que eu li o livro e eu comecei a estudar o livro, sobretudo do ponto gramatical, eu me apaixonei, com toda a certeza do mundo que eu digo para vocês, esse é um dos melhores livros que eu já li, de inteligência, de sagacidade, né? Então vamos lembrar que o livro tem uma grande ambiguidade, e essa grande ambiguidade é: Félix Ventura inventou também a própria vida ou não? Porque em vários momentos ele dá indício de que a própria história dele está inventada. A própria história da Osga é uma invenção. Até que ponto o nosso passado é verdadeiro e até que ponto nós confabulamos o nosso passado, né? Então, quando a gente pensa nesse livro, até para analisar o campo semântico do livro, que eu vou falar para vocês que pouca gente percebe, né? Porque não é todo mundo que tem a leitura do livro com olhar de professor de língua portuguesa. Mas tem duas temáticas principais, que é a questão da identidade, né, do povo angolano, que está se firmando como uma nação pós-guerra. Então, tipo, nós somos o quê? Nós somos angolano, nós somos português. Nosso idioma é qual? Qual que é a nossa língua mãe? Quais são os nossos costumes? Então, um povo ali que está construindo essa identidade, tal qual aconteceu com o Brasil na época da independência, é verdade? E nós temos uma questão muito importante aí, voltada para a verdade. O que é verdade? Então, o livro gira em torno desses dois grandes cernes, tá? O que é verdade e o que é identidade. Muito bem. Para o livro, eu selecionei o primeiro fragmento, a epígrafe do livro. Porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com a história, e acredito que todos vocês saibam a história. Muito bem, vamos pensar que o personagem principal dessa história é quem? Fala para mim alguém no microfone, quem é o personagem principal dessa história? Quem é o personagem dessa história, Félix gente? Ventura. Félix Ventura. Félix Ventura é um negro albino. Esse fato de ser o albino o aproxima da osga, que é uma lagartixa que conta tudo sendo visto de cima. Ponto super importante da história. A lagartixa tem com a casa a relação que o feto tem com a mãe. Então, é como se a casa fosse toda descrita como se fosse um útero, as trompas, o ovário. E existe essa mistura, até que ponto que ela sente o coração da casa bater, ela sente a casa respirar. E aí tem a comparação da Velha Esperança, que é a personagem que é de suma importância para o africano. Quase todos os livros de literatura africana você vai ter a presença do idoso. O ancião é o símbolo da memória. A identidade e a memória fazem parte desse livro. Então, é no ancião que se busca a experiência, a oralidade. E por que eu tenho uma lagartixa contando? Porque a ideia é de preservar a oralidade, a narrativa oral que está presente na memória do sábio, que é o idoso. A Velha Esperança representa isso. Esse nome irônico, né, de esperança, todos os nomes na história têm um porquê. Então, Esperança é o nome dela, e existe aí uma brincadeira, porque toda a família dela foi assassinada. Lembrem-se que estávamos vivendo um período pós-guerra. Toda a família dela foi fuzilada. Na vez dela morrer, acabou a bala. Então, o coronel disse, olha, você foi salva por um erro de logística. Afinal, né, nós somos um país que erra muito na logística. Então, a esperança é a última que morre. Então, o Troça, ele brinca com essa frase. Então, ela diz que ela não vai morrer nunca.
E ela, quando a casa é descrita na obra, ela é descrita tal qual a casa. Então, vai descrevendo ela com o filho, com o neto nas costas trabalhando, para mostrar as tradições são conservadas. A lagartixa na casa. Então, é como se fosse o neto às costas da esperança, é a osga na casa, grudadinha na casa, tá? E aí, essa questão da memória, essa questão da identidade tem a ver com o quê? Vamos lá. Essa lagartixa é uma reencarnação de um homem que morreu quase centenário e que se suicidou. Ele não fala nitidamente que suicidou, mas ele fala que comprou um revólver, que foi para um hotel, que colocou umas músicas, que leu um livro inteiro, e aí ele colocou o revólver na nuca e adormeceu. Então, supostamente, ele se suicidou. Foi um eufemismo para contar o suicídio dele, coloca o revólver na nuca e adormece, né? E aí, como karma, ele nasce no corpo de uma lagartixa. Lagartixa, osga, branca como o albino. E aí tem essa comparação. Os dois não podem tomar sol. Sol é vida. Mas os dois se escondem do sol, certo? Os dois se protegem na casa. A casa é proteção. A casa representa essa África mãe. Por isso que a casa tem toda essa descrição de mulher. É a representação de uma África mãe. A osga olha o mundo pelas janelas, porque ela tem medo de ser atacada pelos bichos que podem comê-la. Ela sai 2 vezes dessa casa. E as 2 vezes, uma ela é atacada e a outra ela é morta, né? Ela é comida pelo lacral, mas ela luta. Então, veja, esse homem centenário morreu sozinho. Nunca teve um amor, né? Nunca se casou. Félix Ventura é um solitário, até que encontra Ângela Lúcia, que o nome também tem tudo a ver, né? Ângela, de anjo mensageiro, Lúcia, de luz. Então, ela diz, inclusive, que ela coleciona luz, mas a osga, muito ironicamente, diz: onde há luz, há sombras. Então, existe essa frase no livro: onde há luz, há sombras. É uma antítese. A osga antecipa para nós o tempo todo que a Ângela não é tão inocente assim. Ela vai percebendo que a Ângela também mente. Então, ali fica um jogo de mentiras e verdades o tempo todo. E por que tem essa epígrafe? Vamos entender essa epígrafe. O que é epígrafe? Epígrafe é a introdução de um livro. É uma frase que introduz. Então, vou começar a minha aula com uma epígrafe. Então, é uma frase que introduz a aula. A epígrafe geralmente é escolhida porque ela se amarra à temática do conteúdo. Então, eu vou colocar epígrafe na minha dissertação. Tem a ver com o tema da dissertação. Eu vou colocar uma epígrafe na minha aula. Tem a ver com o assunto da minha aula. Então, olha que bonitinho. Ele escolhe uma frase do Jorge Luiz Borges, né? Que também é um autor de livros famosérrimo e que escreve em língua portuguesa. Aí ele diz, na epígrafe: se tivesse de nascer outra vez, escolheria algo totalmente diferente. Gente, resume toda a história. Olha a questão aí da verdade. Se eu tivesse de nascer outra vez, escolheria algo totalmente diferente. Então, a gente é capaz de mudar o nosso passado, se a gente quiser. Então, é reconstruir o passado. Veja que eu escolheria eu nasceria totalmente diferente. Então, tem jeito de você nascer de novo para nascer diferente? Não tem. Mas tem jeito de você mudar seu passado? Contar o passado que você quer que seja? Até que ponto a gente conta uma história e ela é inteira verdade? Cada um coloca um pouco de si. A própria história tem muito de mentira, porque alguém contou com o olhar dele. E aí vem a questão da literatura. A literatura é uma ficção, só que muitas vezes na ficção, que é a mentira, revela-se muito verdade, que é o livro. Então, olha o livro mostrando costumes, olha a ficção questionando o ser e o estar no mundo, o que é verdade, o que é mentira, o que é ilusório, né? Se a história é realmente história, porque você vê que até o comendador vai mandar fazer um livro para servir de referência histórica.
só que ele manda contar no livro o que ele quer. Então, veja essa questão da persuasão política, inclusive, tá? Ao mesmo tempo, essa frase se liga diretamente a Osga. Ó, liga-se ao Félix porque ele conta o passado diferente. Ele conta um passado mais nobre, exceto para o José Biltmann, que vai lá e procura algo totalmente diferente. Ele procura uma nova identidade. Então, o Félix se assusta. Pô, todo mundo vem aqui e pede para eu escrever um passado, dar um passado mais nobre para os filhos. Então, o cara lá é um mas ele teve ascensão social, daí ele cria um passado dizendo que ele é bisneto do Cruz e Souza. Né? Olha que status que dá, que ele é bisneto do presidente não sei de quem. O próprio Félix mente que é neto do Frederic, que não tem nada a ver, na verdade, ele mente, porque ele foi um grande abolicionista nos Estados Unidos. Então você começa a falar, pô, ele está mentindo. E a Ângela Lúcia saca essa mentira. Então, por que tem a ver agora com a Osga? Com o Félix nós já vimos. Por quê? Porque ela é uma reencarnação. E ela veio com karma. E ela não se... Por mais que tenha vivido quase 100 anos, ela não sente que viveu. Ela tem vagas lembranças. E muitas das lembranças vêm suscitadas por fatos que acontecem ou por sonhos, que você fica sabendo sobre ela. Ué, Márcia, mas será que ela que conta a história? Como a gente sabe sobre ela? A gente sabe sobre ela porque ela faz os seus devaneios. A gente só sabe sobre ela porque ela fala de si mesma. Mas como ela está falando de si mesma, será que é tudo verdade? Então, ela renasce presa a um corpo de Osga, como se fosse um castigo. Veja. E um corpo preso a lembranças, porque uma das lembranças que a Osga tem é que teve uma mãe que sufocava, uma mãe que não dava privacidade, uma mãe que não deixava viver, super protegeu. Então, olha, teve uma mãe que se super protegeu tanto que agora nasceu Osga, que precisa ser muito protegida, se autoproteger, certo? Então, tanto é que ele chega a uma conclusão, que ele nem vai chamar mais de minha mãe, ele vai chamar de a mãe. Porque também ele nem sabe se ele é ele. Então, tem toda essa discussão de não ser quem você é, ó a questão da identidade, mas quem você quer ser. Então, olha aqui que fala, gostaria de ser norueguês, talvez persa. Uruguaio não, porque seria como mudar de bairro, afinal de contas, né, tá próximo, inclusive, na língua. Então, veja que interessante. O que é identidade? O que é uma questão identitária? A identidade é aquilo que você realmente é ou aquilo que você quer ser? Eu preciso ser angolana para me sentir angolana? Eu posso me sentir brasileira não sendo brasileira? Por quê? Porque você vê que José Biltmann, ele vai incorporando os costumes angolanos, mas ele é estrangeiro, ele é português. Certo? Veja que o Félix é albino. Então, essa frase, gente, ela meio que traz o resumo do livro. O resumo de quem é a Osga, o resumo de quem é o Félix, e principalmente o fato de que a gente pode ser aquilo que a gente quiser no nosso passado. Tá? Então, geralmente não se fala da epígrafe, você encontra tudo sobre a história, resumo da história até não querer mais. Então, quem ainda não leu, quem ainda não sabe, quem ainda não viu uma aula, tem muitas aulas. O Jefferson no link manda até as dicas aí. Tem muita aula disponível no YouTube. Assista para saber a historinha, tá?